Oi, turma. Do livro Simplesmente Francisco, José Carlos de Luca, no capítulo 7, A Família de Deus. Aquele que vem a mim não pode ser meu discípulo se não me amar mais do que a meu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e a si mesmo. Jesus. Regressando de Roma, com as vestes do mendigo, mas com o sentimento de ter encontrado o maior tesouro de sua vida. Francisco dirige-se para Assis. Ele tinha saudade de casa, principalmente do aconchego de sua mãe, sempre compreensiva e amorosa. Do pai, tinha receio de sua ira, nascida da imensa dificuldade de aceitar outro caminho para o filho que não fosse o da fortuna e da elevada projeção social. Cada dia mais, Francisco se distanciava dos sonhos paternos. O pai aceitava a gastança do filho com os requintados banquetes que ele costuramente oferecia aos amigos, todavia não admitia que Francisco vendesse tecidos da loja para comprar pedras para a igreja. A respeito de Pedro de Bernardone, pai de Francisco, Maria Estico afirma: Monsenhor Pedro não era propriamente mau, somente, porém, tinha o coração na carteira e muita ambição de nobreza nesse coração. O que mais o irritava era a ver Francisco exposto ao ridículo a ele e a sua casa, e o ridículo para um plebeu enriquecido é a mais atormentadora das desonras. De fato, aquele jovem rico, que a cidade conhecera sempre alegre, elegante, pródigo, rei dos banquetes, aos poucos foi se transformando perante todos. Muitas vezes aparecia na cidade trajando vestes simples, rasgadas, descalço, cabelos desalinhados, barba crescida, olhos fundos, aspecto doentio, implorando esmolas para os pobres e para a reconstrução de alguma igreja. Francisco era publicamente zombado, taxado de louco e muitas vezes até agredido. Esse era o ridículo que Pedro de Bernardone não suportava experimentar. E foi nesse cenário que o pai surpreendeu Francisco na cidade, após dias de ausência em que o filho surgiu com aquele aspecto deformado, sendo alvo novamente de zombarias e risos debochados, de pedradas e de lama. Pedro de Bernardone perdeu completamente o controle. Entrando furiosamente no meio da multidão, pegou o filho pelas vestes rotas e o levou para casa, como se estivesse carregando algo repulsivo. No interior da residência da família, malgrado as tentativas da mãe de justificar a conduta do filho e acalmar os ânimos do esposo, Pedro de Bernardone, usando de violência física, trancou o filho num quarto escuro, deixando-o a pão e água, por dias ininterruptos, para desespero de Pica. Francisco, porém, não se revoltou contra o pai. Recebeu o castigo como oportunidade de testemunhar sua vontade de seguir os passos daquele que o convidara a reconstruir igrejas. No entanto, a mãe não suportou ver o filho trancafiado por muito tempo. Aproveitando outra viagem de negócio do esposo, decidiu abrir as portas para Francisco. Abraçou-o demoradamente, derramou lágrimas sobre os cabelos encebados de seu menino, pois sentia no íntimo que ele ainda lhe daria muitas alegrias, embora não soubesse ao certo como isso ocorreria. Francisco disse que não esperaria o retorno do pai, e a mãe, de alguma forma, sabia que o filho nunca mais retornaria. Francisco volta então à igreja de São Damião. Quando, porém, Pedro de Bernardone retorna de viagem e vê que o filho não está mais em casa depois de brigar severamente com a esposa, sai à procura de Francisco e toma o rumo da São Damião, onde o encontra carregando pedras e diz em voz alta: Aí está o meu desgosto. O filho que poderia ser um rico mercador, um barão, um cavaleiro, perdendo a sua vida carregando pedras numa igreja em ruínas, pedras compradas com o meu dinheiro, e desgraçando a minha honra e a minha família. Pai, disse Francisco, eu até vendi alguns tecidos seus e entreguei as moedas ao sacerdote, mas ele se recusou a aceitá-las, pois sabia que o senhor não aprovaria a minha conduta. As moedas estão todas jogadas no chão da igreja, pai. Posso pegá-las e entregá-las ao senhor? São suas. Eu tenho pedido donativos na cidade e nunca mais usei ou usarei o seu dinheiro. Eu achei que o senhor ficaria feliz ao ver seu filho inútil fazendo algo de bom para Deus, mas vejo que não. Sinto que nunca fui
O que o senhor esperava de mim? Eu sempre fui meio esquisito, não é? Me perdoa, pai. Me entenda apenas se o senhor puder. Não posso, meu filho. Você só pode estar variado das ideias. Eu preparei para você um futuro de grandezas. Preciso de um filho que tome conta dos meus negócios quando eu morrer. Quero prosperar e você quer mendigar. Quero enriquecer e você me faz empobrecer. Quero a glória e você só me dá vergonha. Quero você entre os nobres e agora você vive cercado de miseráveis e leprosos. Eu não posso mais suportar isso. Vou procurar o tribunal da igreja para dar um basta nessa situação. Firmemente decidido, Pedro de Bernardone presta queixa do filho junto ao bispo de Assis, Dom Guido. Naquela época, as lides familiares eram resolvidas pelas autoridades eclesiásticas. Eram os juízes de família de então. Foi marcada a audiência na praça em frente à catedral. Pai e filho compareceram. A queixa paterna era de que Francisco estava dilapidando o patrimônio da família. O bispo concede ao filho o direito de se defender das acusações diante do bispo e da comunidade que, em peso, havia comparecido ao julgamento. Guilherme Samora esclarece o surpreendente acontecimento. Francisco protagonizou uma das mais lembradas e importantes cenas de sua trajetória. Tirou toda a roupa do corpo, ficando completamente nu na frente de todos, e as entregou ao pai. Indo além desse gesto, Francisco renegou também o pai com palavras fortes. Até agora chamei-te, meu pai, mas de agora em diante direi sem medo, Pai nosso que estás no céu, pois foi a ele que confiei meu tesouro, e nele depositarei minha fé. Ficaram todos boquiabertos, sem ar, sem palavras, onde um dia haviam visto tamanho gesto de desprendimento. O pai calou-se, vergou a cabeça no chão, sentiu um punhal atravessando seu orgulho mais do que ferido, mas em Francisco surgiu o grito silencioso da liberdade. Sua vocação, enfim, era maior do que qualquer convenção social. Seus sonhos eram mais importantes do que os sonhos que o pai tinha para ele. Respeitava o pai, mas não podia desrespeitar o chamado de sua alma para reconstruir igrejas, restaurar a esperança nos homens sofridos, viver a fraternidade e o amor entre todas as criaturas. Sua família, a partir de então, não seria apenas a dos laços de sangue. Francisco se integrava naquele momento à família de Deus. Deu até um nozinho na garganta aqui, gente. Essa parte eu assisti no filme e parece que conforme a gente vai lendo, a gente vai retomando aquelas cenas, aquelas imagens na cabeça, sabe? É muito difícil para os pais aceitarem as escolhas diferentes que os filhos têm, né? Eu fui uma filha que eu tentei não ser aquela filha exemplar, mas aquela filha de boa conduta, que pai e mãe não têm o que se queixar, né? Então eu sempre procurei fazer o que pai e mãe mandavam. Não importa se eu concordasse ou não, eu era obediente. Quando eu queria fazer algo que eu sabia que eles não iam aceitar, lógico, como todo ser humano, o que você faz? Escondido, né? Você vai procurar não ferir os seus pais, mas fazer aquilo que você tem vontade. Até chegar o dia que não dá mais. Chegar aquele dia que você fala, agora eu preciso tomar o meu caminho. Se eu ficar aqui sempre fazendo o seu gosto, eu não vou desenvolver da forma que eu espero. Eu vou ser sempre essa pessoa que você manda e eu obedeço. Mas eu não vou evoluir. Eu não vou voar. Me ensinaram a caminhar, mas não me ensinaram a voar. E eu queria voar. Então, e o meu voo era um voo limitado também, porque eu queria voar, sair dos braços de pai e mãe para entrar nos braços de uma pessoa que eu amava. Eu queria casar. Então, eu não fui para vício, eu não fui para nada assim ilícito. Mas eu queria algo que eles não desejavam. Eles queriam que eu casasse com uma pessoa que tivesse uma classe, né, classe média, alta, média, né? Eu peguei uma pessoa média baixa, eu peguei uma pessoa que não tinha nada, nem estudo. E eu já era uma professora formada, com um pouquinho tempo de trabalho, mas eu era uma professora formada. A pessoa com quem eu me envolvi, o meu marido, era uma pessoa que era serviço geral de uma colônia, né, de Caraguatatuba, que só funciona na época de temporada, ou seja, ganhava muito pouco, né, e não saía daquela vidinha ali, da casa dele para a colônia, e era surfista. Então, quer dizer, cabeça voada, né? E os meus pais não queriam.
Eles queriam que eu arrumasse uma pessoa. Minha mãe, quantas vezes me apresentou para gerente de banco, para delegado, sei lá, coisas desse tipo. E não era o que eu queria. Então, assim, eu me identifico muito com o Francisco em alguns pontos, porque ele não queria dinheiro, ele não queria nome, ele não queria diploma, ele não queria ser reconhecido. Ele queria ter uma vida normal, uma vida para o bem, né? E eu mesmo casando, eu gostava de fazer as coisas pelas pessoas, né? De trabalhar em prol dos outros. E o meu marido também era assim, era uma pessoa de puro coração. Não tinha dinheiro, mas tinha um coração muito grande. Então a gente se combinava muito nisso. A gente tinha pensamentos muito semelhantes em relação assim a ter uma casa, a ter uma família, mas também de ter a disposição para fazer trabalhos solidários, né? E aí os meus pais não entendiam, principalmente minha mãe, era a mais dura. Então aqui no caso era o pai do Francisco, e no meu caso era minha mãe, né? Que proibia mesmo, me colocava de castigo, me batia. Se eu fizesse qualquer coisa fora da linha, sobrava, né? E assim, o que a gente aprende, né? Cada um está num grau de evolução. Os pais nada mais são do que seres que estão em desenvolvimento e que facilitam a chegada de outros seres, que ajudam a trazer outros seres para a Terra. Esses seres que vêm através dos pais já estão juntos há alguns milênios, algumas encarnações, trazendo amor e trazendo alguns ódios, trazendo alguns, né, alguns enroscos, algumas dívidas, algumas missões. Então nós estamos fazendo papéis em família que ora um é o pai, ora um é o filho, outra hora nós somos irmãos, né, esposa. Então nós não temos. Jesus dizia quando bateram numa reunião, né, bateram na porta e falaram: sua família está aí fora te esperando. Ele falou: mas quem é minha família? Né? Todos nós somos uma grande família. Então essa grande família muda de papéis o tempo todo. A cada encarnação, cada um faz um papel diferente. Então, pelo fato da gente não ter um vínculo só de família, eu ser filha e sempre vou ser filha, faz com que eu entenda que essa troca de papéis pode ser que numa outra vida eu também tenha sido muito rude, muito ruim, pesada a minha mãe. Então agora foi a minha vez de sentir. Pode ser, né? Pode ser que o meu marido tenha sido numa outra vida, né, uma pessoa apenas conhecida, uma pessoa que passou por mim na rua e que não tinha sentido nenhum e que dessa vida eu me enrosquei com ele e a gente acabou se amando de verdade, querendo ficar junto de verdade. Nós não sabemos o que a gente fez lá atrás, graças a Deus, né? Mas nós sabemos que nós somos famílias rotativas. E quando a gente tem essa ideia, não é que a gente tem que se desprender totalmente. Agora foi minha mãe, daqui a pouco ela vai vir como filha, daqui a pouco ela pode vir como marido. Então eu não vou ficar muito presa. A questão é não se apegar. Ninguém é de ninguém. Mas que a gente tem que ter elos, vínculos de amor, de respeito, isso é fato. Nós temos família para isso, para gerar sentimentos bons. E aqueles maus têm que ser combatidos no dia a dia, né? Então, Francisco traz para nós a ideia de que família, todas as pessoas são nossa família, todas as pessoas são nossos irmãos, todos nós somos filhos do Criador, então nós somos irmãos. Quando alguém julga Jesus como espírito que está lá longe, eu falo, gente, eu não sinto dessa forma. Apesar de eu ser tão atrasada, eu sinto Jesus um irmão próximo, aquele irmão mais velho, que eu posso deitar no colo dele e falar: Senhor, me ajuda aí, né? Me dá um abraço, me dá uma força. Eu não sinto Jesus um cara assim tão distante, apesar da diferença evolutiva ser gigantesca. Mas eu sinto todos, né? Em volta, como se fosse irmão. Eu acabei de falar com uma amiga. Ela falou assim: olha, se você um dia quiser passear e quiser que eu fique quietinha, você colocar seu fone, ouvir música, né, ficar quietinha dentro do carro, eu deixo. Aí eu fico lá fingindo que não tô lá. Falei: vai ser impossível, eu fiz amizade com você rápido demais. E quando a gente é amigo, a gente arruma assunto, a gente gosta de conversar com a pessoa, a gente se sente bem do lado dela. Isso daí, ela falou: não sei como que isso aconteceu, a gente mal se conhece e parece que a gente se conhece há tanto tempo. Eu falei: eu não quero saber por que isso aconteceu, eu não quero saber, eu só quero agradecer. Pessoas que fazem bem pra gente, a gente só agradece. Pessoas que fazem mal, a gente agradece e fala: Senhor, me ajuda. Que não é fácil, né? Se tá aqui é porque tem um motivo, mas me ajuda aí.
Então, essas pessoas que são mais difíceis na família, o pai do Francisco, minha mãe, né? E eu, enquanto mãe, analisando o texto, né? Parece que eu repeti um pouco a dose da minha mãe com o meu filho. Às vezes eu sinto que eu usei, sabe, aquele tempero que você coloca e fica mais salgado, né? Às vezes você quer temperar com alguma coisa diferente na comida e ao invés de criar um sabor diferente, você salga, né? A comida fica mais pesada. Então, eu tenho essa sensação na educação do meu filho que eu tentei colocar temperos diferentes, porém o efeito não foi legal. Parece que eu salguei, parece que eu pesei um pouco ali a mão, a dose, né, daquilo que eu pretendia com ele. Dei estudo, tudo o que quis fazer, o que não quis fazer, né, mas era para ter ido mais longe. Eu gostaria muito de ver meu filho formado como médico veterinário, não porque eu queria que ele fosse veterinário. Tanto é que quando foi para ele entrar na faculdade, eu perguntei, o que você quer fazer? Ele falou, quero ser veterinário. Falei, mas é muito caro esse curso. Vamos fazer um curso mais barato, você se forma, vai trabalhar e quando você estiver trabalhando eu te ajudo a pagar veterinário. Aí ele fez 1 ano de serviço social, ficou xarope lá, porque tinha que ir para a Fundação Casa, o pai dele foi morto por bandido, 16 anos. Ele falou, eu não vou lá na Fundação Casa não vou fazer esse estágio não. Falei, se você não for, você vai perder o ano. Aí eu fui na faculdade, transferi ele para veterinário, tinha um restinho de dinheiro do pai dele guardado, dei esse dinheiro lá e comecei a trabalhar para pagar o integral dessa faculdade todo mês, né? E foi um sacrifício muito grande para ele se manter nessa faculdade, tanto a parte econômica, financeira, como a parte de estudo, que eu via as apostilas, eu via o quanto era difícil para ele acompanhar aqueles estudos. Aí, de repente, a mãe, eu vou embora de casa. Falei, meu Deus do céu, é mais um Francisco de Assis na vida, né? Larga tudo, larga uma casa, larga uma estrutura, cachorro, mãe, larga os estudos e vai viver de aluguel e vai viver trabalhando 3 serviços para pagar aluguel, água, luz, comida. Malemar comida. Então aí foi onde o pai do Francisco entra em desespero, minha mãe também entrou quando eu saí de casa e eu também entrei quando ele saiu de casa, porque qual é o pai e a mãe que vê o filho sofrer, que vê o filho decair e não vai entrar em sofrimento? Então a gente tem que ver os dois lados, né? O filho quer a liberdade, o filho quer voar mais alto e os pais só estão dando condições dele caminhar, mas ele não quer caminhar, ele quer voar, né? Olhando pelo lado do filho, os pais estão prendendo, estão sufocando, não estão dando aquela liberdade que ele quer. Olhando pelo lado dos pais, os pais querem o melhor para o filho. E o melhor para o filho, a gente sabe o que é melhor, porque a gente já fez aquele trajeto, a gente já caminhou, a gente sabe lá atrás como é que foi difícil. Eu e o pai do meu filho, meu marido, nós ficamos 2 anos passando aperto de chegar a passar fome. Eu não posso falar que passei fome porque tinha café preto e pão. E como eu trabalhava na escola, eu comia merenda da escola, mas dentro da nossa casa não tinha comida. Ou a gente pagava o corticinho que a gente morava para ter uma cama lá dentro e descansar, ou não sei, a gente ia parar no meio da rua, porque nós fomos morar, eu morei dentro de escola junto com meu filho quando nasceu. Eu tinha perdido emprego, meu marido perdeu emprego. Ele foi morar dentro de um restaurante. Então, quer dizer, a gente esperava acabar o trabalho e colocava um colchão no canto e dormia. Graças a Deus, os empregadores, tanto dele como o meu, deixavam a gente dormir dentro dos lugares que a gente trabalhava. Chegou a morar na casa de pessoas conhecidas, né, de favor, tentava morar com família, não dava certo, dava briga, cobrança. Então, nós ficamos 2 anos nesse vai e vem. Eu virei completamente uma cigana, né? Até poder estruturar a vida de verdade. Demorou muito, 2 anos. Hoje a gente fala assim, nossa, nós já estamos entrando em março, tá passando rápido. Mas naquela época não passava, um dia parecia que era 1 ano, não passava. A necessidade que a gente tinha era tão grande que parece que o tempo não passava. Então aqueles 2 anos foram terríveis para nós. E aí vendo toda a minha história com o pai do meu filho, eu fico imaginando, meu Deus, a vida dele poderia ser diferente. Ele tem casa, ele tem mãe, tem cachorro, ele tem conforto, ele tem uma situação financeira confortável, ele pode comer o que ele quer na hora que ele quiser, ele pode estudar, ele pode passear. E aí escolhe ir para a rua, né? Escolhe morar de aluguel.
O coração da mãe fica para lá de apertado, dá vontade. Outro dia eu falei uma besteira para ele mesmo, falei, meu, eu vou entrar com uma ação e vou te internar, que você tá ficando doido, né? Queria uma vida dessa. Chegar ao desespero, como o pai do Francisco também chegou aqui, né? Ele chegou ao ponto de trancar o Francisco dentro de casa, pão e água, colocando em castigo, aquela coisa toda, porque ele achou que isso ia trazer o juízo do Francisco. É o desespero do pai. Vendo pelo lado do pai, é o desespero. Qual é o pai que não entra em desespero quando vê o filho em sofrimento e a gente quer tirar do sofrimento? E às vezes, para tirar do sofrimento, a gente faz a criatura sofrer mais ainda. Porque nós estamos desequilibrados, porque nós não sabemos como lidar com aquilo, né? A questão do entender o outro tem que chegar no patamar do outro, tem que estar no mesmo grau que o outro. E nós somos diferentes, cada um caminha por caminhos diferentes. Nós temos crenças diferentes, então é normal esse embate entre familiares. É normal o que é certo para um ser errado para o outro e vice-versa. Só que aí tem uma coisa que Francisco coloca pra gente. Cadê o amor? Né? O amor universal. Quando é que vocês vão enxergar que todos nós somos apenas irmãos? Nós não somos pai, filho, irmão, marido, esposa, não. Nós fazemos esses papéis encarnados, mas nós somos todos de um único fruto, de um único ser, né? É Deus. Então nós somos irmãos. Esses papéis, cada qual vai fazer à medida que consegue fazer, que consegue se desenvolver. Não dá para exigir do outro o que ele não tem para te dar. Então, talvez, se minha mãe tivesse me apoiado no começo, eu não teria passado 2 anos fome, entre aspas, né? Tanto desequilíbrio, tanta dificuldade. Talvez eu teria me alicerçado mais rápido, mesmo ela engolindo a seco, porque meu marido não era rico. Talvez, se eu tivesse entendido, né, se alguma vez meu filho chegasse em mim e falasse, mãe, eu quero mais liberdade, eu não quero fazer a faculdade, eu estou fazendo, mas me arrependi, sei lá, qualquer coisa que ele falasse que eu entendesse ele. Eu não conseguia entender, saiu de casa sem eu entender. Eu simplesmente aceitei, 25 anos, eu vou fazer o quê? Vou bater nele e falar, não, você vai ficar aqui dentro de casa? Eu não tenho condições de fazer que nem o pai de Francisco fez, trancar dentro do quarto e falar, não, você não vai sair daí. Só eu e ele, eu sou viúva há 18 anos, então é chegado o momento de voar, vai ter que voar. Mas eu queria que fosse de forma diferente. E qual de nós que escuta, que lê, que vê uma história como essa do Francisco, já não errou enquanto pai e mãe, já não errou enquanto filho? Nós erramos. Agora, porque nós erramos, não significa que a gente tem que continuar no erro. Por isso que Jesus disse para a gente perdoar. Para a gente se perdoar e para a gente perdoar o outro. E perdoar não 7 vezes, não, é 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7 significa infinitamente. É ir perdoando. Porque você também erra. Todos nós somos passíveis de erros, de falhas, porque nós somos imperfeitos. Então, que essa rotatividade de papéis que nós fazemos, nós tentamos fazer o nosso melhor. A gente não pode se culpar, porque é o que a gente tinha para dar. A minha mãe só tinha ignorância, é autoritarismo puro, é do jeito dela e acabou. E não tinha muita moral, que é pior ainda. Né? Você seguir uma pessoa que tem moral, você vai pelo exemplo. Tinha coisa que minha mãe fazia que eu não podia seguir ela de jeito nenhum. Então era difícil, era contraditório o tempo todo. Coisas boas e ruins vinham dela o tempo todo. E eu tinha que ficar peneirando para não seguir o que eu achava que estava errado, fazer o que eu achava que estava certo, e depois me tornar mãe mediante um exemplo que não era um exemplo equilibrado. Um exemplo que fosse, né, linha reta. Não, minha mãe tinha altos e baixos assim terríveis. Então eu ficava muito na dúvida. Quando eu fosse mãe, eu tinha que segurar aquela coisa de raiva, de ignorância que ela tinha, que estava em mim. Eu aprendi, eu fiquei com ela a vida inteira, eu aprendi aquilo também. Então não é mole não, gente. Família não é mole, mas a gente precisa dela para evoluir. E a gente tem que ter a compreensão, a gente precisa trabalhar dentro da família a compreensão, a tolerância, a paciência, a resignação. Família é um campo vasto, por isso que Deus não acabou com família ainda. Por mais que as trevas insistem, né, em acabar com a família,
Porque nós precisamos do homem e da mulher para crescer e multiplicar. Por mais que trevas tentem tirar isso de Deus, tentem acabar com os alicerces dessa família, desses papéis que nós fazemos a cada encarnação, não vai acabar. Deus não vai permitir que acabe. Porque através dessa bendita instituição chamada família, é que está um campo vasto de valores que nós precisamos desenvolver. É ali que é a nossa verdadeira escola, para o campo espiritual, para o nosso aprimoramento espiritual, é ali, dentro da família, onde é a primeira instituição e a mais valorosa de todas, que é onde a gente realmente aprende a ser melhor. Não tem como fugir. No trabalho você fecha a sua porta e vai trabalhar sozinha. Eu fiz isso, não aguentei. Né? Se você sai na rua e não se dá com uma pessoa, não vai com a cara de uma pessoa, você só não olha na cara dela, mas dentro de casa você não consegue fazer isso. Você não consegue ficar sem falar com as pessoas por muito tempo. Em dado momento você vai ter que falar, em dado momento você vai ter que abraçar, em dado momento você vai ter que festejar. Então, família é um campo vasto de conhecimento, de aperfeiçoamento moral e espiritual. Não tem como virar as costas para a família. Eu nunca virei as costas, não. Eu podia me afastar, dar um tempo, às vezes a coisa não estava muito boa, né? Mas eu nunca abandonei família. Nunca deixei pai e mãe para trás, nunca deixei irmão para trás. Não vou deixar meu filho para trás. Então, assim, são alicerces nossos. É da onde a gente veio. Mas não é só essa família que existe. Tenho meus amigos, tenho alunos, eu tenho pessoas que eu encontro no dia a dia que se tornam minha família também, porque afinal de contas é o que é. A família nossa é a família universal, é a família que pertence ao nosso Criador, os nossos irmãos. Sejam eles bons, ruins, experiências boas ou ruins, mas são todos parte do todo que é Deus, né? Todos são parte dessa grande família formada pelo nosso Criador, por Deus.